Bem, irmãos, vamos então avançar para mais uma aula nos cânones de Dort, né? E vamos avançar no conhecimento da doutrina da salvação. Conhecimento tão importante que precisamos, não só para a nossa edificação pessoal, é claro, isso é realmente muito necessário para que venhamos aprender a honrar a Deus, mas também para que estejamos conectados, não é, pela fé, pela confessionalidade com os nossos pais na fé. Não é? Aqueles irmãos que no século XVII lutaram, não é, pela sã doutrina, lutaram pelas doutrinas da graça. E é o que nós também precisamos fazer hoje, aprendendo com os cânones de Dort, não é? Vamos então para a nossa quinta aula. Já estamos na quinta aula, então próxima semana já vamos iniciar a sessão de heresias, não é? Então a parte das heresias vai ser muito importante, talvez demoremos até um pouquinho mais, porque vamos analisar bem, não é, as heresias que foram defendidas pelos remonstrantes do século XVII e vamos dar ênfase mesmo para que os irmãos possam compreender como o que eles defenderam era algo tão danoso para a igreja. Só pelo fato de sabermos das heresias, isso já vai nos dar uma consciência bem maior do problema e também do porquê foi tratado como heresia e por que eles perderam seus cargos também, né? Claro que essa parte vai ficar na responsabilidade do pastor Abraham, mas só estudando as heresias vamos poder saber disso, né? Do porquê. Então vamos hoje estudar dos artigos 15... Artigo 15 ao 18, né, do primeiro capítulo, que é a divina eleição e reprovação. Então, só um resumo da aula anterior. Nós aprendemos na aula anterior, dos artigos 11 a 14, que a eleição é imutável, justamente porque Deus não é como nós. Ele sabe de tudo e não escolheu na eternidade como nós escolhemos no tempo, baseado em análise e em riscos. Nossas escolhas são assim. A escolha de Deus, não é, e os seus planos são perfeitos, pois Ele é perfeito. Portanto, sua eleição, não é soberana, justa, santa e misericordiosa. Não podemos jamais olhar para a ação de Deus de eleger, não é, de escolher em Cristo para a salvação, como sendo um tipo de ação injusta. Geralmente, quando se pensa assim, é porque se está olhando a partir da maneira de raciocinar do homem. Mas temos que olhar para a palavra de Deus, porque lá, mesmo sendo numa linguagem humana, é óbvio, né? Uma linguagem simples para nós, antropomórfica, digamos assim, ainda assim Deus nos revela, não é, coisas da eternidade que nós jamais poderíamos alcançar sem essa revelação. Aprendemos também que, baseado no poder de Deus, podemos confiar na eleição e ter a certeza da eleição. Então, algo realmente que nos dá consolo, paz e esperança nesta vida é saber que a doutrina da eleição, nesse sentido, é segura. Deus elegeu e nós podemos ter certeza dessa eleição em nossa vida pessoal. Não podemos falar da eleição com certeza sobre outros, não é? Porque é uma questão de confissão de fé pessoal. Mas podemos nós mesmos termos certeza disso, tá? E essa segurança, então, nos dá consolo na vida, né? Saber que não estamos aqui apenas existindo ou que a fé cristã, digamos assim, a existência da igreja e o nosso trabalho de servir a Deus, seja no culto, no evangelismo, vivendo a vida cristã, não é um trabalho à toa, não é um trabalho em vão, não é um trabalho comparado aos trabalhos que o mundo realiza, não é, com suas religiões e filosofias, mas é algo que tem um objetivo eterno, tá? É isso que a eleição nos dá como fundamento. Também aprendemos, irmãos, que a segurança na eleição, muito diferente do que muitas pessoas acabam entendendo, não nos dá ocasião para a vida de pecado. Pensar na graça de Deus, não é? Porque a eleição é uma das doutrinas da graça, digamos assim, não é? Então, pensar na eleição incondicional, na graça de Deus para nos salvar e nos dar segurança disso, não nos dá ocasião para o pecado. Essa acusação, não é, que vem da parte dos sinergistas, sejam eles católicos romanos ou então arminianos e outros aí, não é? São sempre acusações baseadas nesse sentido em distorções do evangelho, de pessoas que não procuram se aprofundar na doutrina reformada, mas apenas ouvem algo e, de repente, elas, ouvindo uma ideia separada, uma coisa isolada, formam um conceito completo sobre aquilo, sem entender direito, tá? E acabam realmente atacando um fantoche, né? Ou seja, algo que não corresponde à fé reformada mesmo. Então, na doutrina reformada, nós não temos nenhuma razão, nenhuma base, nenhum incentivo para uma vida, não é, de pecado. Muito pelo contrário, a eleição nos constrange porque mostra o amor de Deus incondicional por nós. E esse amor nos constrange
porque sabemos que não fizemos nada, que não somos dignos, mas Ele fez tudo, realizou tudo em nós. Por isso podemos, não é, de todo o coração, viver a vida cristã para a glória de Deus em gratidão, não é? E também sabemos que tudo o que está ligado à nossa salvação vem da eleição. Desculpa aí pelo alarme, se você desligar o alarme do celular. Está sendo resolvido. Deu o celular que vai despertar de novo daqui a pouco. Então, tudo o que está relacionado à salvação, não é? A fé e todos os dons daí vêm da eleição. Nós somos eleitos para a fé, para a santificação. Por isso, temos segurança nesse sentido com relação a essa doutrina. E por fim, meus irmãos, aprendemos que a doutrina da eleição ela deve ser ensinada, não é, justamente para o consolo da igreja. Quando as pessoas vivem falando, né, sobre calvinismo, debatendo sobre esses assuntos na internet, se ofendendo e brigando em torno disso, essas pessoas não estão honrando, mesmo eu digo aqueles que se chamam de calvinistas ou reformados, eles não estão honrando com isso a doutrina da eleição. Ora, nós sabemos que às vezes é necessário debater e defender a fé, fazer a apologética cristã, nós sabemos disso, certo? Mas a questão do debate, quando pensamos no Sínodo de Dort, nós podemos entender que aquele debate foi necessário, porque aquilo realmente estava mexendo com a igreja. Não era uma questão de problema pessoal somente. Não era porque havia algum irmão que estava agoniado, preocupado, com raiva por conta disso. Não era uma questão apenas pessoal. Porque muitas vezes as pessoas querem debater hoje apenas por questão de ego. Eu não quero ficar com o meu ego ferido, eu não quero ficar por baixo, não é? E dar a impressão para as pessoas que eu estou errado, que eu não sei do que eu estou falando. Então eu quero debater até o fim, provar que o meu próximo está errado. Não é essa a motivação do debate. O debate em Dort foi para defender a fé de verdade, para o bem da igreja, tá bom? Então não foi uma luta em torno do ego. Por isso a eleição ela deve ser ensinada para o consolo da igreja. Este é o lugar dela. E deve ser feito isso com humildade, tá? E reverência e temor a Deus. Então esse é o resumo da nossa aula anterior, a nossa quarta aula, né? Partindo agora para o artigo 15, vamos aprender aqui sobre a reprovação descrita. Então, quando aprendemos sobre a doutrina da eleição, não é? Incondicional de Deus para a salvação, também aprendemos sobre a reprovação. E esse também é um assunto importante. Então, ouçam com atenção o artigo 15, reprovação descrita, que diz assim: a Escritura Sagrada mostra e recomenda a nós esta graça eterna e imerecida sobre essa ou nossa eleição, especialmente quando, além disso, testifica que nem todos os homens são eleitos, mas que alguns não o são, ou seja, são passados na eleição eterna de Deus, ou seja, são rejeitados. De acordo com seu soberano, justo, irrepreensível e imutável bom propósito, Deus decidiu deixá-los na miséria comum em que se lançaram por sua própria culpa, não lhes concedendo a fé salvadora e a graça de conversão. Para mostrar sua justiça, decidiu deixá-los em seus próprios caminhos e debaixo do seu justo julgamento, e finalmente condená-los e puni-los eternamente, não apenas por causa de sua incredulidade, mas também por todos os seus pecados, para mostrar sua justiça. Este é o decreto da reprovação que não torna Deus o autor do pecado. Tal pensamento é blasfêmia, mas o declara o temível, irrepreensível e justo juiz e vingador do pecado. Então notem como esse artigo 15 é tão importante, sólido, e já nos mostra, não é, que aquele pensamento de que Deus, nesse sentido da ótica da soberania, é o autor do pecado, não corresponde à fé reformada. Não corresponde à ortodoxia reformada. Não é isso que nós cremos, não é isso que nós ensinamos. Primeiro porque a Escritura não ensina isso. Em nenhum momento a Escritura, ou Deus falando por meio de sua palavra, ensina que ele é o autor do mal moral nesse sentido. A Bíblia fala, não é, em muitos textos, que Deus cria o mal circunstancial, as circunstâncias ruins, os problemas. Ele providencia tudo. Ele é que levanta um reino, ele é que derruba esse reino, ele governa a história. Essa é a questão. Então nada acontece à vontade do Senhor. Mas o mal moral, não é, aquele que é oposto ao próprio Deus, não foi ele quem criou. Não é? Então a Bíblia não ensina isso. Então afirmar isso, ainda que quando começa-se a pensar sobre a soberania de Deus e sobre seus atributos, não é? Esse tipo de pensamento venha parecer lógico,
Eu preciso abrir mão, às vezes, da minha lógica, não é, por conta da palavra de Deus. Então a questão aqui não é aonde meu raciocínio vai me levar, mas é até onde a Bíblia vai. Entende? É isso que muitas pessoas esquecem quando vão pensar sobre a soberania de Deus. Há um monte de pessoas que se dizem calvinistas, reformadas, e inclusive acabam tratando nós reformados, que não chegamos a esse nível de afirmação, como se nós fôssemos falsos reformados, ou como se nós fôssemos covardes. A questão é que essas pessoas, quando agem assim ou falam desse jeito, elas estão mentindo. Por quê? Porque a doutrina reformada ortodoxa, digamos assim, confessional, não ensina que Deus é o autor do mal. Tá? Não ensina, não é isso que nós confessamos aqui. Então, se alguém quiser fazer com que o outro cale quando diz, não, porque calvinismo é isso, basta mostrar, não é, os documentos reformados e apresentar. Veja o que os reformados defenderam lá no passado. O que ficou registrado como doutrina, como ortodoxia reformada. É isso que é fé reformada. O que você fala pessoalmente sobre não corresponde à verdade. E ninguém é obrigado a subscrever ou ninguém está compromissado com aquilo que uma pessoa em particular diz da doutrina bíblica. Tá cheio de gente aí querendo ser mestre, né? Nós vemos a nossa sociedade cheia de pessoas que querem ser mestres do saber, não é? Querem ser aqueles que trazem o conhecimento da verdade de Deus, mas que não se submetem à tradição, por exemplo, à história da igreja. Acham que eles, sozinhos, dão conta do recado e suas opiniões valem mais do que 2000 anos de história de teologia cristã apenas, não é? Sem contar toda a teologia que veio antes. Então, é um ponto importante compreendermos aqui, certo? Continuando. Então, lemos aqui o artigo 15 e vamos olhar por partes, tá? Então, a Escritura Sagrada mostra e recomenda a nós esta graça eterna e imerecida, não é? Ou seja, para falar sobre o incondicional, sobre nossa eleição, especialmente quando, e aí vemos aqui, além disso, não é? Testifica que nem todos os homens são eleitos. Isso é até lógico também, é óbvio, né? Se ele escolheu uns, é porque outros não foram escolhidos, tá? Então isso é importante. Então, além disso, testifica que nem todos os homens são eleitos, mas que alguns não são, ou seja, são passados na eleição, são deixados, tá? Deus não escolheu algumas pessoas. Escolheu uns, porém não escolheu outros. Então, ele é que é o soberano, Deus, o Criador, que determina, que escolhe. Isso é muito importante para nós compreendermos, porque, olha, na mente de muitas pessoas e, infelizmente, de muitos cristãos que já foram muito influenciados, né, por essa alma romanista, digamos assim, acabam entendendo que isso é injusto. Como assim Deus escolheu a mim e não o meu vizinho? Não é? E então, quando as pessoas questionam isso, elas estão colocando na mesma altura de Deus. Sabe? Elas estão olhando para Deus como se estivessem cara a cara com ele e pudessem estar cara a cara com ele para confrontá-lo. Como assim o Senhor escolheu a mim e não meu vizinho? Como assim aqueles são eleitos e os outros não? Como se nós, seres humanos, por nossas convicções pessoais, por nossa própria filosofia, pudéssemos chegar diante de Deus e confrontá-lo. Tipo, quem mandou o Senhor fazer assim? Por que o Senhor faz desse jeito? Como se nós tivéssemos o direito. Esse tipo de atitude, ele, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Nós estamos nos referindo ao Criador. Ele determina como as coisas funcionam. Meus irmãos, observem que até quando o ser humano quer lutar, né, por essa questão de livre-arbítrio e dizer que o homem determina, que o homem faz, etc., esse ser humano deveria pensar muito bem nisso, porque, observe, tudo o que nós podemos fazer está debaixo da soberania e do poder de Deus. Tudo. Todas as condições foram dadas e criadas por Ele. Não há nada que exista fora dele nesse sentido. Fora de seu poder, de sua soberania, de seu conhecimento. Nada. Fora de sua determinação. Absolutamente nada. Então, o ser humano está totalmente nas mãos de Deus, mas parece que ele não tem consciência de si, feito um peixe no aquário, e quer questionar o Criador. Isso não faz o menor sentido. Quando nós pensamos em Deus como Criador, isso coloca ele, não é? Ou revela, não coloca, mas revela ele como sendo alguém totalmente diferente, totalmente além de nossa existência, de nossa natureza,
de nossas leis. Ele criou tudo e, portanto, tudo funciona por seu poder e vontade. Tá? É isso que nós vamos aprender ao estudar sobre os atributos de Deus, ao ler o livro dos Salmos. Eu citei aqui para os irmãos em aulas anteriores o Salmo 139, para falar um pouquinho sobre como Davi estava tendo essas percepções pelo Espírito Santo sobre a soberania de Deus, onisciência, onipresença, onipotência. Quem é o ser humano para poder discutir com Deus nesse sentido, né? Continuando. De acordo com o seu soberano, justo e irrepreensível e imutável bom propósito. Então perceba, ele elegeu uns para a salvação, mas não elegeu outros. Isso deve ser admitido, confessado. Então, de acordo com o seu soberano, justo... Então, no artigo, aqueles irmãos estavam confessando que as escolhas de Deus, que as determinações de Deus, não é, soberanas, são justas e irrepreensíveis e, portanto, imutáveis. Então, lendo mais uma vez, de acordo com o seu soberano, justo, irrepreensível e imutável bom propósito, Deus decidiu, Ele tem poder para, e somente Ele tem. Deus decidiu deixá-los na miséria comum em que se lançaram por sua própria culpa. Não é? Então, sempre lembrem daquilo que aprendemos no Catecismo de Heidelberg e também, não é, em alguns artigos anteriores, e ainda aprenderemos à frente. Sempre é mencionado isso. Deus deixou alguns na miséria em que eles se meteram. Então, um homem caiu, sempre temos que lembrar disso. E Deus, se quisesse condenar todos ao inferno, ele não seria injusto em nada. Tá? Por quê? Porque ele deu dons ao ser humano, capacidade. Adão, juntamente com sua esposa Eva, receberam dons excelentes de Deus para obedecer à sua lei. Eles tinham todas as condições neles, não é? Ou seja, neles mesmo, e também condições externas, tudo era favorável a eles. Tudo. Não havia nenhum tipo de inclinação. Então o homem se lançou na condenação, se lançou na morte, e Deus deixou muitos deles nessa condição, para demonstrar a sua justiça, por meio de sua ira. Tá? Então Deus decidiu deixá-los na miséria comum em que se lançaram por sua própria culpa, não lhes concedendo a fé salvadora e a graça de conversão. Então, só para poder entender isso ainda mais, alguém só se converte, alguém só tem fé, essa fé verdadeira salvadora e, portanto, conversão, porque Deus concede isso. Lembre-se desse paralelo, né, dessa linha de raciocínio. Na eternidade Deus elege para a salvação. Então ele determinou os fins, a salvação dos eleitos, mas também determinou os meios para isso. Determinou, nesse sentido, a pregação do Evangelho, por meio do qual os eleitos são chamados, recebendo fé, sendo justificados, não é? Santificados, não é? E realmente selados na salvação pelo Espírito Santo. Então, tudo o que tem a ver com as nossas atitudes, ou então a nossa ação para com Deus, de irmos em direção a Ele, é fruto do que primeiro Ele fez na eternidade, de sua eleição. Lembra do 1 de João, não é? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Logo, o que é que nós compreendemos daí? Observando isso, comparando Escritura com Escritura, não é? Esse princípio de João com todo o resto que aprendemos sobre a eleição. O nosso amor por Deus é nada mais do que o fruto do amor de Deus por nós. Só isso. Sozinhos, nós nunca o amaríamos. Ele nos amou e por isso o amamos. Há essa ligação. Tudo que tem a ver com a nossa relação com Deus vem dele. Por isso, Deus decidiu tanto eleger alguns para a salvação, dar-lhes no tempo a fé por meio da pregação do Evangelho, chamá-los por meio dessa pregação, justificá-los por meio da fé que Deus deu e, por fim, glorificá-los. Tudo o que é necessário para os eleitos serem salvos, Deus deu, providencia e providenciará até o fim. Infalivelmente. Mas ele mesmo decidiu também não dar isso a outros. Ele não quis dar isso a outros. Porque ele é soberano e ele decide com quem ele vai compartilhar isso. E, portanto, ele não deu isso a outros. Isto é, ele não deu a esses. Primeiro, ele não elegeu esses para a salvação e, portanto, não lhes deu a fé salvadora e a conversão.
certo? Isso é uma revelação ou uma explicação daquilo que Deus fala a respeito da sua soberania, daquilo que está além daquilo que nós vemos, não é? Uma coisa é o que nós vemos aqui. Nós vemos ações, nós vemos atitudes, certo? É a vida natural, é o nosso campo de visão. Mas a Escritura também nos revela algo que está além disso aqui. E esse algo além disso aqui são as ações de Deus, certo? Que para nós só podem ser compreendidas por sua revelação. E é isso que aprendemos em sua palavra. É só lembrar aí, irmãos, né? Efésios 1, 2, Romanos 8, 9 e assim por diante. A Bíblia de Pedro, Apocalipse nos fala muito, né, sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a Escritura realmente às vezes nos abre uma janela para a eternidade para sabermos de algumas coisas, não de tudo, de algumas coisas. E essas coisas, não é, essas informações reveladas, nós a confessamos porque são a verdade de Deus. Continuando. Para mostrar sua justiça, decidiu deixá-los em seus próprios caminhos, não é? E debaixo do seu justo julgamento, e finalmente condená-los e puni-los eternamente, não apenas por causa de sua incredulidade, mas também por todos os seus pecados, para mostrar sua justiça. Uma pessoa uma vez perguntou: ora, se Deus determinou tudo, se tudo é determinado por Ele, se Ele predestinou, por que haverá um julgamento final? Justamente porque todos, naquele dia, não é? E não vai mudar, não haverá um veredito que mude as coisas, não. Tá? Não é como um juízo humano ou como um júri popular que estamos aguardando, onde nós temos uma expectativa, mas também sabemos que as coisas podem mudar ali. Não é? De repente pode ser provada a inocência de alguém e mudar as coisas. Deus não é como a gente, né? Ele sabe de tudo. Ele é soberano sobre tudo. Então não tem essa possibilidade. Então por que deve haver um julgamento se ele sabe de tudo e, portanto, é soberano sobre tudo, se ele determinou tudo? Para que todos tenham plena consciência, não é, do porquê estão sendo condenados. Todos. Tá? O Evangelho nos revela isso. Mas as pessoas, elas não alcançam, elas sabem de sua culpa, mas o ser humano nega isso. Naquele dia, de maneira oficial, não é, será declarado isso. Tá? E todos saberão absolutamente, não é, o porquê serão condenados. Não é? Assim como a própria inocência da igreja, não porque nós somos bons, mas por conta de Cristo e porque estamos nele pela graça de Deus. A nossa inocência, como membros do corpo de Cristo, será declarada também no dia do juízo final. Tá? Então, para mostrar sua justiça, se tem algo que é importante compreender sobre Deus e a sua criação. Ora, Deus não precisa de nós, certo? Eu acho que isso é um ponto que nós devemos sempre lembrar. Deus não precisa de nós em nada. Em absolutamente nada. Lembra de Mateus 3, quando os fariseus estavam chegando até o Jordão e João Batista confronta os fariseus, porque eles eram hipócritas, né? E João Batista fala contra eles, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo aqui para o batismo de arrependimento, né? Uma preparação para a vinda do rei. Não é? Jesus que já estava ali, chegando. Não é? Então, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês acham que fazendo essas coisas publicamente, isso os livrará da ira? Da condenação? Não. Deus conhece o coração de vocês. Então, parafraseando aqui. E aí, João Batista confronta os fariseus, não é? Dizendo, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não fiquem se garantindo no fato de que vocês são israelitas, filhos pela carne, eu digo, de Abraão. Isso não é garantia de absolutamente nada, entende? Deus é fiel à sua aliança, mas não significa dizer que vocês que nasceram, não é, em alguma tribo de Israel, em uma das tribos de Israel, não é, são realmente verdadeiros filhos de Deus e seus eleitos, portanto. Então Deus está dizendo, veja, por meio de João Batista, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, é importante compreender, meus irmãos, que Deus não precisa de nós para absolutamente nada. É muito pelo contrário, não é? Deus, quando nos criou, Ele quis dar a uma criatura a qual Ele deu dons, sua imagem e semelhança, não é? Compreensão de sua glória, para o bem dessa criatura. Tá?
Deus faz tudo para a sua glória e ele é glorificado no que ele criou. E ele quer mostrar a essa criatura, ao homem, justamente essa glória. E nós não conhecemos a glória de Deus de maneira direta, não é? E total. Isso é impossível, mas Deus, por sua bondade, vai nos revelando. Tudo o que existe nos revela um pouco de sua glória. Tudo. Cada criatura, cada aspecto da existência, tudo nos revela um pouco da criatividade, da glória de Deus. Essa é a razão por essa variedade da natureza. Tantos animais diferentes, tantas coisas diferentes, leis físicas maravilhosas, tudo isso nos mostra um pouquinho da glória de Deus. Um pouquinho de quem Ele é. É a sua revelação geral, na Escritura a sua revelação especial para a salvação do seu povo, não é? E de pouquinho você vai demonstrando a sua graça. Deus sempre demonstrou isso na história, então. A sua graça, a sua misericórdia, mas também a sua ira, a sua justiça, o seu furor. Não é? E isso será assim até o fim. Portanto, Deus deixa pessoas na condição em que nasceram, filhos da perdição, e não converte essas pessoas, não muda a disposição do coração dessas pessoas, porque antes não elegeu essas pessoas, justamente para mostrar nesses a sua justiça, a sua ira. Não é? E por toda a eternidade, todas as suas criaturas saberão de sua glória em graça e também em justiça, em ira. Não é? Essa é a beleza absoluta de Deus. Continuando. Este é um decreto da reprovação que não torna Deus o autor do pecado. Então é esta a fé reformada, é aquilo que nós confessamos. Quando falamos isso, nós não dizemos que Deus é o autor do pecado, porque lembre-se, qual é a ênfase que nós temos nesse próprio artigo? Que esses, não é, se lançaram na miséria por sua própria culpa. O ser humano então cavou ou buscou a morte ao invés da vida quando desobedeceu, e Deus deixou muitos deles naquilo que eles buscaram. Ele não quis mudar a situação deles. Ele mudou de quem ele quis por meio de Cristo. Então, este é o decreto da eleição, e ele não torna Deus o autor do pecado. Nós nunca, como reformados, de verdade, nunca devemos afirmar isso. Não é a nossa fé. Se há ramificações, se algumas pessoas pegaram essa semente, essa essência reformada e quiseram ir além, problema dessas pessoas. Então tem um monte de ditos calvinistas na internet, nesse mundão aí, que vão afirmar esses absurdos. Isso é problema deles. Eu, como um cristão reformado confessional, subscrevo o que está escrito aqui. Tá? Eu jamais, por mais que pareça racional e lógico, jamais vou dizer Deus é o autor do mal, autor do pecado nesse sentido. Porque eu não posso colocar a minha lógica como fator determinante para a verdade. Porque eu sou um ser humano. Quem sou eu para tentar entender e traduzir de maneira perfeita aquilo que se refere a Deus, o Deus eterno? Eu não tenho como. Então nós precisamos ser levados à humildade para poder entender que nem tudo conseguimos entender. Tem que ser admitido isso. O fato é, a Bíblia não ensina que Deus é o autor do pecado e, portanto, dizer isso é blasfêmia. Tá? Então, essa doutrina, o decreto da reprovação, não torna Deus o autor do pecado, mas o declara. Então, essa doutrina declara, certo? Tornar é uma coisa, é fazer se tornar, fazer ser. Declarar é apenas afirmar a verdade. Então, declara Deus como temível, nós devemos temê-lo, irrepreensível e justo juiz. Por quê? E vingador do pecado. Por quê? Porque assim vemos que Deus realmente é santo, justo, e Ele está demonstrando a sua justiça punindo o pecado. O inferno existe por conta disso, para que Deus demonstre a sua ira contra o pecado, contra o mal, por toda a eternidade. Agora, só citando alguns textos da Bíblia, antes de partirmos para o artigo 16. Romanos 9, 22, que diz: E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Não é? Esse texto de Romanos 9 até há realmente, dentro do contexto reformado, eu digo ortodoxo mesmo, não é? Aquela ideia de supralapsarianismo, né? Então,
fala-se que Deus preparou vasos para a ira, e fala que o decreto da eleição foi antes da queda, né? Supralapsarianismo, né? Então, foi antes da queda, isso é supralapsarianismo. Enquanto as confissões reformadas vão dizer infralapsarianismo, porque a revelação da palavra de Deus começa narrando a criação, a queda, para depois revelar o plano de salvação. É basicamente isso. Tá certo? E também vemos em 1 de Pedro 2, verso 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. A Escritura então nos dá realmente vários textos que mostram esse decreto de reprovação. Vamos para o artigo 16 agora, que diz bem assim: como a doutrina da reprovação deve ser recebida. Então, aprendemos sobre a doutrina, a reprovação descrita, né? Isso é ensinado na Bíblia, mas como é que isso deve ser recebido pelas pessoas, por nós reformados? Porque é uma doutrina bastante séria e muito conflitante. Vamos ler aqui o artigo 16. Há pessoas que não sentem fortemente a fé viva em Cristo, nem confiança firme no coração, nem boa consciência, nem zelo pela obediência filial e pela glorificação de Deus por meio de Cristo. Apesar disso, elas usam os meios pelos quais Deus prometeu operar tais coisas em nós. Elas não devem se desanimar quando a reprovação for mencionada, nem contar a si mesmos entre os reprovados. Pelo contrário, devem continuar diligentemente no uso destes meios, desejando ferventemente dias de graça mais abundante e esperando-os com reverência e humildade. Não devem se assustar de maneira nenhuma com a doutrina da reprovação os que desejam seriamente se converter a Deus, agradar só a Ele e serem libertos do corpo de morte, mas ainda não podem chegar no ponto que gostariam no caminho da piedade e da fé. O Deus misericordioso prometeu não apagar a torcida que fumega, nem esmagar a cana quebrada. Mas essa doutrina é certamente assustadora para os que não contam com Deus e o Salvador Jesus Cristo e se entregam completamente às preocupações do mundo e aos desejos da carne, enquanto não se converterem seriamente a Deus. Então, veja que o nosso artigo 16, não é, embora fala sobre a reprovação e como ela deve ser recebida, também sempre toca na questão de que, olha, o ser humano não deve ficar preocupado, não é, demasiadamente com essas questões da soberania de Deus, em termos de eleição. Ele deve se preocupar em ser um crente fiel. Olha só. Então, essa luta, eu vejo algumas pessoas fazendo isso ainda, né? Hoje. Tipo, sou eleito ou não sou? Né? Ser ou não ser, eis a questão. Mas aqui no caso é, sou ou não sou? Eis a questão. Sou de Deus ou não? Sou eleito ou não? Essa preocupação, eu sei que ela é legítima, porque às vezes nós ficamos mal e sentimos que não somos eleitos, isso pode acontecer, isso é admitido até nesse artigo, mas não deve ser a preocupação máxima nossa. O que nós somos incentivados aqui é: devemos nos converter a Cristo. Devemos nos converter a Cristo. Esse é o chamado: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Devemos nos converter a Cristo. Devemos seguir após Ele. É esse o chamado prático da vida cristã. Certo? Então vamos por parte mais uma vez. Só conferir se está tudo certinho aqui. Ok, vamos lá. Então vamos lá pela primeira parte. Há pessoas que não sentem fervorosamente a fé viva em Cristo, nem confiança firme no coração, nem boa consciência, nem zelo pela obediência filial e pela glorificação de Deus por meio de Cristo. Olha só. Nesse artigo admitimos então que os eleitos de Deus, não é, eles não são iguaizinhos. Porque alguns confundem e acham que, porque estamos pregando a doutrina da eleição e há pessoas que foram eleitas por Deus para a salvação infalível, significa dizer que esses eleitos são todos iguaizinhos em termos de nível de maturidade cristã. Estão todos muito bem, muito firmes, são todas pessoas de oração, que compreendem bem a palavra de Deus, são crentes que evangelizam, fazem toda a diferença, são pessoas totalmente avivadas. Não. Os eleitos são pessoas comuns, com fraquezas comuns, com crises comuns. Eles não têm um tipo de poder especial. Eles não brilham.
Entendeu? Na multidão, os eleitos não resplandecem, não brilham, eles são pessoas comuns. Eles perdem, eles adoecem, eles são derrotados, eles caem em pecados graves, eles morrem, eles passam por tudo isso, tá? Então isso é independente, meus irmãos, tá? Independente. O ponto aqui é compreender que esses eleitos, eles não são iguaizinhos, como se fossem criados em série, tá? Como se fosse um tipo de produto, não. São pessoas reais que sofrem, pessoas reais que estão desanimadas muitas vezes, e pessoas que às vezes não conseguem, sendo eleitas de Deus, não é? Alcançar o nível de muitos outros. Dentro do conjunto total dos eleitos de Deus, dos membros do corpo de Cristo espalhado pelo mundo inteiro, há vários níveis de cristãos. Vários níveis. Certo? Deus deu dons a cada um deles. Deus providenciou, Deus determinou o fim e os meios. E Ele dá tudo o que os eleitos necessitam para a salvação deles. Infalível. Mas isso não significa dizer que todos serão iguais nesse processo. O processo que Deus providencia para cada um é diferenciado. Tá? Às vezes, para um eleito de Deus, para um filho de Deus, pelos dons que ele recebeu e as condições também, parece que as coisas são um pouco mais fáceis. Eles têm dons, são pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, muitos se tornam pastores, foram chamados por Deus para isso, para pastorear o rebanho de Cristo, para poder ir para um seminário, se formar em teologia, fazer a diferença, pregar o evangelho, como tivemos muitos na história. Vemos muitos, na lenda patrística, muitos pais da igreja que foram realmente excepcionais, que defenderam a fé de uma maneira incrível, maravilhosa. Nem todos são assim, sabe? Mas, observando ainda mais sobre a história, tantos pais da igreja, mas pensamos também no período da Reforma Protestante, meus irmãos, olha o que aqueles irmãos fizeram no passado. Aqueles eleitos que Deus chamou ali, o que eles fizeram, o que Deus fez, operou por meio deles na Reforma, um grande avivamento da palavra de Deus. Onde pessoas, é de você ficar impressionado às vezes. Você fica lendo a história dos reformadores, e é claro, temos que admitir suas fraquezas, seus problemas, sim. Eles erraram, com certeza. Eram pessoas comuns. Mas ainda assim, Deus operou por meio deles um desejo tão profundo de fazer a diferença que, de fato, por meio deles, Deus fez a diferença. Então você vê histórias como, por exemplo, William Tyndale, que muito jovem aprendeu as línguas originais para traduzir a Bíblia para o inglês. Não é? Você vê a história de Lutero, por exemplo, que motivou aquele homem a enfrentar, naquele contexto católico romano, não é, de dominação, basicamente o império ali, vivo, na Igreja Católica Romana, ele confrontar toda aquela estrutura de poder eclesiástica. Pela palavra. Veja, ele não tentou ir contra a liderança da igreja. Ele quis realmente colocar a escritura no seu devido lugar, que é a autoridade máxima da igreja. Muitos teriam desistido. Você fica pensando pelo olhar humano, né? O olhar comum do ser humano, você fica pensando, pra que arriscar tanto? Pra que ficar na mira, não é, de todo mundo em nome de traduzir um livro, de pregar uma fé? Olha o que Deus fez para o dele. Calvino também, um homem que passou a sua vida inteira praticamente doente, ele tinha muitas doenças, então foi uma vida de dores, e mesmo assim, aquele homem tinha uma mente tão brilhante, Deus deu esse dom a ele. Não é que foi reconhecido como praticamente um dos maiores exegetas. Ou seja, um dos maiores conhecedores, intérpretes da Escritura Sagrada. E nos legou essa tradição reformada. Olha só. Escreveu muito, comentou. A maioria dos livros da Bíblia tem comentários dele, exposição desses livros que Calvino fez. Vários sermões expositivos dele também. Não é? As suas institutas, catecismos, confissões de fé, formando pastores, muitos pastores das igrejas reformadas, da qual eu faço parte, foram alunos de Calvino. Nossas confissões, por exemplo, Cassiano de Heidelberg, Confissão Belga, foram elaboradas por alunos de Calvino também. Então você fica pensando, cara, se eu olhar para minha própria vida agora, né? Eu vou dizer aqui, quem sou eu na fila do pão? Tipo, eu sou o homem chamado Ademir, pastor de uma igreja local. O que eu fiz, né, que pode marcar meu nome no mundo? Nada. Você, a vida todinha, apenas um pastor de uma igreja local, não é? E para o mundo, um anônimo, como muitos cristãos são. O nosso trabalho não é menos importante do que o deles, mas Deus deu a eles dons
excepcionais para muitas coisas. Certo? Por quê? Porque Deus providencia como Ele quer, na medida determinada por Ele, esses dons para os seus eleitos. Os eleitos não são iguaizinhos, não. E há irmãos em Cristo, não é? Que amam a verdade do Evangelho, mas lutam muito contra seus próprios pecados e eles sofrem muito. E às vezes são crentes que devem ser carregados a vida inteira. Olha só. Enquanto tem irmãos que estão firmes, quase que voando na fé, tem outros que estão rastejando e têm que ser puxados pelos outros. Então, no artigo 16, admitimos que há pessoas que não sentem fortemente a fé viva em Cristo. Nem confiança firme no coração, nem boa consciência, nem zelo pela obediência filial e pela glorificação por meio de Cristo. São aqueles irmãos mais fraquinhos, não é? Talvez os que dão mais trabalho na igreja, mas não saem dela de jeito nenhum. Pode ser que seja um falso, que não seja um eleito, que seja um réprobo nesse sentido, mas às vezes não. Pode ser realmente um irmão que ama a graça de Deus e que vive atormentado muitas vezes por conta de sua culpa. Apesar disso, continuando, essas pessoas, né, usam os meios pelos quais Deus prometeu operar tais coisas em nós. Mesmo com tantas dificuldades, lhes faltando ânimo, eles estão ali. E eles vão ouvir a pregação do Evangelho como palavra de Deus, são confrontados. E estão ali, e de novo, e Deus, de novo eu estou aqui ouvindo de novo que eu sou um pecador miserável. Eu não mereço, Senhor, eu sou um miserável, eu pequei de novo, eu fiz aquilo de novo, Senhor, eu mereço o inferno. São pessoas que vivem clamando desse jeito. Apesar disso, estão ali ouvindo a palavra de Deus, recebendo os sacramentos. Elas não devem se desanimar quando a reprovação for mencionada, nem contar a si mesmos entre os reprovados. Sabe? Uma pessoa que está sofrendo, que está com dificuldade, ela não deve, quando ouvir sobre a reprovação, uma pregação dura, uma exortação, uma ameaça na pregação, não é de condenação do inferno, para o inferno, ela não deve se contar como sendo um desses condenados, não. Ela não está ouvindo o Evangelho. Quando ela ouve o Evangelho, ela se entristece pelos seus próprios pecados. Ela olha e ela vislumbra a Cristo na pregação e ela se vê como tão distante do Senhor. E às vezes até olha para os seus próprios irmãos e... Poxa, meus irmãos estão se esforçando tanto e... Olha eu aqui de novo. Fraco, miserável. Então, o que aprendemos aqui é que esses devem ser consolados pela palavra de Deus e não se contar como reprovados. Pelo contrário, devem continuar diligentemente no uso destes meios, desejando fervorosamente ou ferventemente dias de graça mais abundante e esperando-os com reverência e humildade. Então, no coração desses eleitos que estão sofrendo, passando por dificuldades, com crise, com desânimo, sem sentir essa força e esse desejo profundo de sabe, romper em alegria, glorificar a Deus e andar de acordo com a vontade de Deus, mas estão lutando com sua própria natureza, eles devem continuar, eles devem insistir em ouvir a pregação do Evangelho, crer que Deus está falando com eles ali, que é o Senhor que está os exortando porque os ama, não é? E desejar, no fundo do coração, que Deus possa lhes dar dias melhores, que Deus possa fazer com que eles venham crescer. Sempre desejar isso com humildade e reverência a Deus. Não devemos, então, se assustar de maneira nenhuma com a doutrina da reprovação. Aliás, não devem se assustar de maneira nenhuma com a doutrina da reprovação os que desejam seriamente se converter a Deus, agradar só a Ele e serem libertos do corpo de morte, mas ainda não podem chegar no ponto que gostariam no caminho da fé. Tá? Então, se no coração de alguém existe o desejo, não é, de ser um cristão melhor e sofre porque não se vê assim, que essa pessoa continue clamando a Deus por isso. Senhor, me faz um servo melhor. Senhor, eu não sou bom o suficiente. Senhor, eu tenho um pecado contra ti. Senhor, meu coração está quebrado. Eu me sinto um caco, a pior pessoa do mundo, um lixo de ser humano.
porque eu não sou nem 1% do que eu deveria ser. E isso me martela todos os dias, Senhor. Eu vejo pessoas que estão lutando tanto, dando a sua vida. Eu ouço sobre mártires da fé e isso me constrange, me bate. Eu sou esbofeteado na cara por conta disso. Eu me sinto um verme. Me perdoa, Senhor. E me ajude a ser alguém tão dedicado, que ama a Tua palavra e vive para a Tua glória. Essa é a realidade, irmãos. Tá? Na Guerra de Cristo há tudo isso. Tudo isso. O que vai dizer que uma pessoa não é de Deus é a sua negação de Jesus Cristo. Se alguém não crê em Jesus Cristo, esse tal não é salvo. Esse é o ponto. Certo? Esse é o ponto. Continuando, para terminar esse artigo 16. Mas esta doutrina, agora sim. Então entendemos sobre os eleitos e suas crises e suas lutas. Mas agora, essa doutrina da reprovação, ela é sim assustadora. Tá? Para os que não contam com Deus. São aqueles que, mesmo estando no contexto da igreja ou fora dela, não importa, eles não contam com Deus e com o Salvador Jesus Cristo. Isto é, eles não creem nele. Eles não confiam na obra de Cristo. Eles não esperam a salvação de Cristo. Eles desprezam isso. Eles rejeitam. Consideram como uma tolice. Veem a vida cristã apenas como uma mera prática religiosa, mas eles não confiam que Cristo morreu para salvá-los. Não. Eles não têm segurança na obra de Cristo. Não, eles não estão nem aí para isso. Tanto faz como tanto fez. Dizer que Cristo salva ou não salva dá no mesmo para eles. Eles não estão preocupados porque eles não contam com Deus. Sabe com quem eles contam? Com eles mesmos. Eles estão firmes do entendimento de que eles conseguirão se garantir no final. Eles conseguem até obter um padrão moral mais elevado do que os outros, do que até eleitos de Deus. Conseguem. Como os fariseus, que externamente pareciam santos, mas eram podres por dentro, como Cristo ensinou, sepulcros caiados. Não é? Esses conseguem realmente atingir um padrão moral bem elevado, mas eles estão convictos. Você pode até confundir e pensar que eles são de Deus de verdade, convertidos de verdade, porque você vê eles sempre dedicados, ajudando o pastor. Se precisar, eu estou com o senhor, viu? Tamo junto, pastor. Estou aqui para fazer a obra. Tá bom? Daquele jeito. Pastor, deixa que eu oro. Não se preocupe não que eu oro mais do que os outros ali. Eu dou conta. Pastor, eu decorei o livro todinho da Bíblia. Eu estou preparado para isso. E eles estão convictos de que os seus esforços, no fim, os garantirão no final. Eles estão achando que naquele dia, é nisso que eles confiam. Eles não estão contando com Deus, com a sua misericórdia, com Cristo. Não. Eles estão contando que naquele grande dia do juízo final, quando Deus chamar a todos, eles poderão dizer bem assim: Senhor, tu sabes que eu fiz a minha parte. Agora, que abram alas para mim, que eu possa entrar no teu reino. Porque o Senhor mandou eu evangelizar, eu evangelizei. O Senhor falou para que eu, fosse fervoroso em ter uma ética cristã firme. Eu fui assim. Eu não falava palavrão. Eu não sou como... Tem uns lá que o Senhor sabe, né? O Senhor conhece o coração de todo mundo, vê que tem uns lá que... sem futuro. Mas eu não. O Senhor sabe muito bem que eu sempre me esforcei. Todo mundo é prova aqui, ó. Tá todo mundo sabendo. Eles estão contando com isso. Eles deveriam se assustar. Justamente porque Deus conhece o coração deles. Sabe exatamente quem eles são. Tá? Enquanto não se converterem de verdade a Cristo e não contarem com Ele, com a sua graça, e não confiarem somente no Senhor Jesus Cristo, mas ainda estiverem repousando em suas próprias obras, se eles seguirem assim, naquele grande dia serão decepcionados. Porque o próprio Cristo é quem dirá a eles, como em Mateus 7. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá? Nunca vos conheci. Mas, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas obras em teu nome, não é? Pessoas não foram curadas quando nós orávamos. Éramos evangelistas, pregadores, nós falávamos do evangelho. Muitas pessoas vieram para a igreja e se converteram por nossa causa. Porque nós fomos lá entregar o panfletinho, nós convidamos para o culto, para a escola bíblica, para o encontro, não é? E eles estão aí até hoje.
Inclusive eles estão aqui, né, como salvos. Então, como é que pode eu ter feito tanto pelo Senhor, tanto por tua igreja, e agora o Senhor dizer que não me conhece? Né? Então, meus irmãos, ou esperamos tudo de Cristo, ou não temos esperança de verdade. Tá? Irmãos, eu vou encerrar a chamada aqui no Meet e vou fazer, compartilhar um outro link, então imediatamente entrem logo, tá bom? Para que eu possa continuar aqui, porque também está sendo gravada essa aula, beleza? Vou encerrar agora, já entrem logo. Enquanto eu compartilho outro link com os irmãos, quem está no YouTube, agora, se não é inscrito no canal Cultura Reformada, já aproveita e se inscreve, marca o sininho das notificações, isso é muito importante, dá o seu joinha aqui na live, no vídeo, tá? E aproveita os demais conteúdos do canal. Aqui não falta aula para vocês, beleza? Então tem uma playlist, por exemplo, na Confissão Belga, que está sendo produzida, uma playlist também, de aulas no Catecismo de Heidelberg, essa já está completa, e essa agora nos cânones de Dort. Sem contar que tem uma playlist também chamada Adoração Reformada, e você vai aprender como é que nós reformados, cultuamos a Deus, a nossa teologia do culto, tá certo? Então aproveitem. É claro, e também, para quem não conhece, eu tenho um canal em outra plataforma chamada COS TV, tá? O meu perfil lá, Ademir Viré. Então dê uma passadinha lá porque eu faço conteúdos diferentes lá, né? Lá eu falo alguma coisa também sobre teologia, mas também um pouquinho sobre política, um pouquinho também sobre cultura pop. Tem muito assunto que eu falo ali também, né? Comento alguma série, alguma coisa, e é bom. Deixa no 1 e só pra vocês, viu? Epa, voltou todo mundo rapidinho, hein? Muito bem! Ótimo! Vamos continuar aqui então nossa aula. Deixa eu ver se chega mais algum irmão. Por enquanto não. Vamos lá. Então, só para finalizar essa parte do artigo 16, né? Como nós devemos receber essa doutrina da reprovação. Então, só para reforçar nossa mente aqui, ler alguns textos da Palavra de Deus. Por exemplo, Tiago 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Né? Essa é uma exortação maravilhosa para aqueles que estão no contexto da igreja, não é? E ou, de um lado, confiam, né, em si mesmos, em seus esforços, ou, de outro lado, dizem que foram alcançados pela graça de Deus, mas não produzem fruto disso. Tá? Segundo aos Coríntios 1 e 12, aliás, que diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Maravilhoso, não é? Também Romanos 5, verso 11, que nos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Tudo graças ao nosso Deus, tá? Então, deixe-me passar agora para o artigo 17. Artigo 17, então, tem um assunto maravilhoso, dentro do contexto cristão, principalmente protestante, bastante polêmico, para nós reformados, nem um pouco polêmico, mas muito glorioso e alegre, que é a questão dos filhos dos crentes que morrem na infância. Esse é o artigo 17, não é? Então, para quem não sabe, e até para aqueles que dizem que são reformados, que subscrevem, por exemplo, os cânones de Dort, eles talvez se esqueçam um pouquinho dessa parte aqui. É dito bem assim, no artigo 17. Filhos de crentes que morrem na infância. Devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra. Ela testifica que os filhos de crentes são santos, não por natureza, né? Mas em virtude da aliança da graça, na qual estão incluídos com seus pais. Por isso, os pais que temem a Deus não devem ter dúvida da eleição e salvação de seus filhos, que Deus chama desta vida ainda na infância. Tá? Então, primeira parte do artigo fala sobre devemos julgar com respeito, a respeito da vontade de Deus com base em sua palavra. Então, o que tem sido usado muitas vezes para dizer que toda criança que morre
na sua infância, é salva. Vocês sabem que a maioria dos evangélicos, a maioria absoluta dos evangélicos, entendem que uma criança que morre na infância é salva, tá? E por que isso é defendido por boa parte dos evangélicos? Pelo simples entendimento de que é como se criança não tivesse culpa. Certo? Então, é uma coisa até contraditória. Eu sei que os evangélicos dizem e creem, né? Dizem que creem no pecado original. Mas, ao mesmo tempo, negam a doutrina do pecado original quando dizem que uma criança não seria condenada por Deus porque ela é criança. E uma criança não tem maldade. Certo? A pergunta é, nós devemos julgar segundo aquilo que nós observamos? É assim que se constrói teologia? É observando? Porque eu sei que padrão científico, postulados científicos se constroem pela observação. Então, na ciência, qual é o método científico? Você observa, você mede, você testa, você replica. Então, isso é o método científico. Se não passa por esse rigor científico, aquilo não é verdade científica. Tem um monte de coisa que as pessoas falam aí que é puro mito e achismo e se diz que é verdade, né? Científica. Por exemplo, qual o rigor científico da teoria da evolução? Nenhum. Não tem rigor científico nenhum. É algo que você fala, mas você não observa e você não testa e você não replica, né? Então é um blá blá blá. Só que quando falamos de doutrina da palavra de Deus, a verdade do evangelho não é por meio de rigor científico que sabemos a verdade. Isso é revelação de Deus, é a palavra dele, tá? Então devemos julgar a respeito da vontade de Deus segundo a palavra dele, com base na palavra dele, e não com base naquilo que nós achamos. O que nós achamos? O que nós observamos? Nasce a criancinha e nós não conseguimos observar na criancinha maldade. Logo, a criança não é má, ela não é pecadora, ela não é corrompida. Por quê? Porque eu não consigo ver isso. Eu só vejo maldade de verdade, de intenção, não é? Em crianças, talvez adolescentes, que já têm consciência moral e então sabem o que é certo e o que é errado, estão fazendo coisas, tá? Essa é uma maneira errada de julgar, é mera observação. Muitos evangélicos gostam de observar, julgar segundo seus próprios raciocínios, porque eles achariam, ou eles acham, que Deus condenar crianças seria algo injusto. Porque é assim que eles pensam. Lembrem-se, quando começamos a estudar sobre os cânones de Dort, nós citamos muito os Salmos, justamente porque falam sobre os atributos de Deus, e devemos lembrar que Deus não é como nós. Nós julgamos baseados no que nós vemos, nós juntamos dados, nós avaliamos, é um tipo de rigor científico, mas Deus não é assim. Ele sabe de absolutamente tudo. Tudo, tá? E portanto, meus irmãos, a maneira dele julgar não é como a nossa, tá? Então, é um ponto importante aqui. O artigo é um artigo de consolo para os pais crentes. O artigo não nos ensina uma doutrina, não é, que traz consolo para pais incrédulos, isto é, pessoas que não são da Igreja de Cristo. É uma palavra para os pais crentes, isto é, para aqueles que são da aliança de Deus. Então, a palavra de Deus, ela testifica que os filhos de crentes são santos, não por natureza, porque nasceram pecadores. Os filhos dos crentes não são santos por natureza. Todos nós nascemos em pecado, nascemos pecadores, fomos concebidos assim. E, portanto, nascemos, como filhos da ira. Nós já nascemos num estado de condenação. Nós já nascemos debaixo da ira de Deus. Nós não nos tornamos filhos da ira. É só lembrar de João capítulo 3, de Efésios capítulo 2. Nós nascemos filho da ira. Efésios 2 é até bem enfático com isso, Paulo dizendo, e éramos por natureza filhos da ira. Então, esta é a nossa natureza desde a nossa concepção. Nós já nascemos condenados, ou, em outros termos, mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, já afastados de Deus por natureza, desde a nossa concepção. Então, é muito importante termos bem firmado em nosso coração e em nossa mente a doutrina do pecado,
do pecado original, para que nós não venhamos querer julgar o que Deus diz em sua palavra com base nas nossas suposições, nos nossos achismos, nas nossas observações. Não é assim. Não é uma pedagogia. Não, irmãos. Não é aquilo que a filosofia tem dito, é o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Então, a palavra testifica que os filhos dos crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça na qual estão incluídos com seus pais. Então eu acho que não é novidade para os irmãos. Por exemplo, eu sei que alguns gostam de tratar o Antigo Testamento quase como sendo este aqui é o livro dos judeus, não é? Tem nada a ver com os cristãos. Isso é fruto de uma dicotomia falsa que se faz hoje, não é? E que é fruto de heresias do passado. Esse é o ponto. Mas que foram combatidas. A Escritura é um tudo. A Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse, com tudo que foi registrado. Esta é a fé reformada. Nós confiamos na Palavra de Deus inteira, completa, de Gênesis a Apocalipse. Sem tirar uma vírgula sequer. Toda a Palavra de Deus, todo o conselho de Deus. E o que o Senhor diz em sua Palavra é a verdade. Essa verdade vai ser aplicada dentro de cada contexto. E o Senhor vai progressivamente ensinando a verdade. Então, alguns que não consideram a Bíblia como a palavra de Deus, toda completa, perfeita, vão tratar a circuncisão lá do passado como se fosse uma mera identificação cultural. Triste erro. Porque a Escritura jamais ensinou isso. Que conclusão maluca é essa? Mas é isso que muitos evangélicos pensam e a Bíblia jamais ensinou isso. Muito pelo contrário. É só lembrar Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Especialmente 17. Quando o Senhor diz a Abraão, observe. Gênesis 17, verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Falando com Abraão, o crente. Gênesis 15, verso 6. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Paulo repete lá em Romanos capítulo 4, em Gálatas capítulo 3, certo? Paulo está dizendo, aliás, Deus está dizendo para Abraão, não é? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. É Deus estabelecendo. Essa aliança não é carnal, irmãos. Não é uma questão meramente cultural. Isso não faz sentido. É Deus chamando um homem crente que ele deu a fé e que foi justificado por meio dessa fé e fazendo aliança com este homem. Não é uma questão carnal simplesmente. Tá? E ele fala, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti. Os teus filhos, para ficar mais claro, em suas gerações, os teus filhos. Aliança perpétua. Olha só. Aliança perpétua. Tão perpétua é esta aliança que o que Paulo vai ensinar lá em Gálatas capítulo 3 sobre Abraão, a partir do verso 6 até o finalzinho, Paulo vai ensinar como que a aliança feita com Abraão está totalmente em vigência sobre a igreja cristã. Inclusive falando a cristãos gentios, Paulo vai dizer que se nós estamos em Cristo, fomos batizados em Cristo, somos dele, somos herdeiros também, né, de Abraão. Somos também descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos dá um senso de pertencimento grande, maravilhoso, e que muitos têm deixado de lado. E Deus promete que vai ser então o Deus de Abraão. Veja, ele fala, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus. Não é uma aliança carnal, é uma aliança espiritual com Abraão, de fé. Abraão era o crente ali. Então, para te ser a ti por Deus, eu vou ser o seu Deus nessa aliança, Abraão. Mas não só o Deus seu, Abraão, você que creu e foi justificado por meio da fé. Eu vou ser o Deus também da tua descendência depois de ti. E para ficar mais claro, quando é que isso ia começar a ser contado, né? Alguém vai dizer assim, não, mas aí a aliança ia valer para os filhos de Abraão quando eles crescessem e então fossem circuncidados quando eles escolhessem a circuncisão. Não. Deus já deixa muito claro. Deus ordena a circuncisão a Abraão. Ele foi circuncidado, ele se circuncidou, mas também aos seus filhos de 8 dias de nascido. Olha só, os bebezinhos eram contados como membros da aliança com Deus. Deus era o Deus do crente ou dos pais crentes e o Deus dos filhos pequeninos que não tinham condições de responder em fé ainda. Então, é para ficar isso muito claro, tá?
os filhos dos crentes são santos, são separados lá de fora do mundo, não porque eles nasceram santos. Eles são pecadores por natureza, como nós, todos nós nascemos. Mas em virtude ou por causa da aliança da graça na qual estão incluídos com seus pais. Isso é tão maravilhoso. E aí, para a gente entender que isso não é um texto isolado, não é uma fala isolada de Paulo, é só lembrar. Paulo era judeu, ele até cita isso, né? Em outra carta dizendo, judeu de judeus, né? Da tribo de Benjamim, olha só, ele dá exemplo disso aí. Então era um judeu, ele foi ensinado em tudo, circuncidado ele foi tudo ali, era um judeu, filho de Abraão, certo? Mas olha o que ele fala, 1 Coríntios 7, verso 14. Porque o marido desse crente é santificado pela mulher. Por quê? Porque a mulher é crente. Tá? E a mulher desse crente é santificada pelo marido. O que Paulo tem em mente poder falar isso aqui? Essa maneira de Paulo falar é justamente a maneira da aliança. É alguém que foi ensinado desde a sua infância sobre a aliança de Deus. Sobre como Deus é o Deus da aliança e faz aliança com o crente e com sua família. Não no sentido geral, não é? Mas de maneira espiritual, aqueles que estão sobre a sua tutela, isso lá no contexto antigo, estão contados como membros dessa aliança também. Ele está dizendo isso para fazer essa aplicação agora, observe. De sorte que os vossos filhos, de outra sorte, aliás, ou seja, se a aliança que Deus tem com a mulher crente ou com o marido crente não valesse, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são santos. A aliança, então, é tão clara, tão evidente aqui, que, nesse sentido, se a pessoa é crente e o seu cônjuge rejeita a fé em Cristo, aquele filho, ele também é batizado e recebido na igreja. Porque é filho de uma crente ou de um crente, ainda que seus cônjuges não sejam. Isso é aliança. Tá? Então, a palavra de consolo que temos aqui nos cânones é justamente aos pais crentes. E é dito, por isso os pais que temem a Deus não devem ter dúvida da eleição e salvação de seus filhos, que Deus chama desta vida ainda na infância. Esta é uma palavra ao povo da aliança. É uma parte, digamos assim, que no mundo evangélico, até igrejas que são de tradição reformada, como presbiterianas e outras aí, alguns acabam achando isso radical demais, tá? E dizendo, não, isso é muito forte, cara. Não, porque... Por que nós reformados vamos dizer que os filhos de pais crentes, ou os pais crentes, podem ser consolados de que seus filhos são eleitos de Deus, e isso é comprovado quando morrem na sua infância, porque são filhos da aliança. Eles pertencem a Deus na aliança, entendeu? É uma palavra para a aliança. Deus não prometeu salvar cada indivíduo do mundo. Deus prometeu o Messias, Deus prometeu salvação, Deus prometeu isso ao seu povo da aliança. É isso que o Senhor fez. Então Deus não tem compromisso nenhum em salvar crianças que não pertencem à aliança. Entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu sei que a maioria vai ficar... misericórdia, pastor, isso é muito severo. Olha, então, vamos voltar aqui à fita, né? Devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na palavra, não é com base naquilo que nós achamos, não. Mas me choca. É dura a verdade. Eu sei. Mas Deus prometeu o quê? Ele prometeu que toda criança é salva? Não. Ele não prometeu isso. O que está claro é que nós nascemos em pecado e isso é o suficiente para irmos para o inferno. O não ir para o inferno é que é a novidade. Entendeu? O curso comum, natural é ir para o inferno. O não ir para o inferno é a novidade. É o evangelho, é a boa notícia. E ele prometeu justamente ser o Deus dos pais crentes e o Deus de seus filhos. Por isso, pais crentes descansam na aliança de Deus. Por isso Paulo fala, né, nesse contexto de explicação da aliança também. Os vossos filhos são santos por conta disso. Tá? É como Pedro
pregando em Atos 2, verso 39, porque a promessa diz a vós, né, os crentes, vocês estão ouvindo aqui a pregação, mas também aos vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto o nosso Deus chamar. É a aliança dele, tá? Então, mas pastor, isso é muito duro, isso é muito radical e tá bom então, irmão. Deixa eu explicar vou falar uma verdade absurda ainda mais radical do que eu tô falando agora. Se alguém acha isso estranho ou chocante demais. É simples. Então, toda criança que morre, rejeitando a doutrina da aliança agora, eu estou analisando como geralmente evangélicos analisam, eu vou rejeitar a doutrina da aliança, certo? Não vou dizer que os filhos dos crentes que morrem na infância são salvos. Não. Eu vou dizer que qualquer criança é salva. Qualquer criança, qualquer bebezinho que morre na infância. Os abortados, todos são salvos. Eu vou dizer isso aí. Ótimo. Ótimo. Se toda criança que morre na infância é salva, deixar as crianças nascerem e crescer é a coisa mais hedionda, terrível e impiedosa do mundo. É só você raciocinar. O aborto, nessa lógica, seria o ato de maior misericórdia que nós, seres humanos, poderíamos praticar. Se toda criança que morre na infância é salva, então o aborto seria o maior ato de misericórdia que nós, seres humanos, poderíamos praticar. Ruindade e maldade seria deixar uma criança que eu sei que, porque se morrer na infância vai ser salva, deixar ela crescer, tomar seu próprio caminho, não crer em Deus e ir para o inferno depois. Será que é isso realmente que nós queremos, que nós devemos acreditar? Porque se o fato de alguém morrer na infância garante salvação para esse que morreu na infância, então a coisa mais misericordiosa a fazer é campanhas pro aborto. Essa é a lógica. Vamos fazer campanha pro aborto. Pro aborto. Vamos comemorar com as feministas pro aborto. Matar bebê, vamos lá, abortar. Porque abortar vai ser a coisa mais misericordiosa que o ser humano vai fazer pelo outro. Impedir que alguém nasça, venha a esse mundo, cresça, não creia no evangelho e vá pro inferno. Não, irmãos. A Bíblia é muito clara em dizer: Deus fez uma aliança com os crentes e com seus filhos. Tá? Deus. Agora sim, vamos para o artigo 18, meus irmãos. Depois de tudo isso, eu acho que o artigo 18 é muito claro e lógico, né? Protesto não, adoração sim. Por quê? Porque ao ouvir essas duras verdades e consoladoras verdades, isso pode gerar em quem está aprendendo rebeldia. Vou protestar contra isso, eu não aceito. Não foi isso que os arminianos fizeram? Não aceito de jeito nenhum. Por isso o artigo 18 é protesto? Não. Adoração? Sim. Então vou ler o artigo 18. Aqueles que reclamam contra esta graça de eleição imerecida e a severidade da justa reprovação, nós replicamos com esta sentença do apóstolo. Esse artigo praticamente é citação bíblica. Romanos 9, verso 20. Isso é uma palavra para quem está reclamando sobre esta graça de eleição imerecida e severidade da justiça da reprovação. Nós replicamos, não é, com essa sentença do apóstolo Paulo, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Alguém vai dizer: nossa, isso é muito autoritário. É muito autoritário. Para mim foi quase como dizer: é assim porque é assim, acabou. E é porque é mesmo, né? É assim. Mas é exatamente essa a resposta que Paulo dá aos possíveis questionadores em Roma. Deus não está sendo injusto? Quem pode resistir à sua vontade? O que ele está reclamando ainda? E a resposta de Paulo é: quem és tu, ó homem? Isto é, quem é você, finito, criado, limitado, pecador, miserável, incapaz, para discutires com o Criador, com Deus? Quem é você para fazer isso? Se ponha no seu lugar. Quem é o ser humano para querer bater de frente com Deus? Isso não faz sentido algum. E com esta palavra do Salvador, ou seja, também Cristo diz isso. Observe,
Nessa parábola muito importante que Cristo conta. Eu recomendo aos irmãos que leiam Mateus 20, que é a resposta de Cristo, quando ele chama aqueles trabalhadores, né? Conta aquela parábola dos trabalhadores da vinha, e para rapidamente explicar para os irmãos, nessa parábola, o dono da vinha, o pai de família, o dono da casa, chama uns no começo do dia, depois perto do almoço, depois à tarde, e no final, faltando 1 hora para acabar a jornada de trabalho. E quando chega no final, ele vai pagar a todos, e ele paga a todos por igual. Ele paga o mesmo salário para quem chegou de manhãzinha, para quem chegou meio-dia, para quem chegou à tarde e para quem chegou já no final do expediente, faltando 1 hora para acabar. E dá todo o salário igual. E aqueles que chegaram primeiro reclamaram. Poxa, Senhor, ora, nós chegamos aqui desde cedo, estamos trabalhando desde 5 horas da manhã, né? No pesado. E aí o Senhor vai e dá o mesmo salário que nos deu àqueles que chegaram agora há pouco, que quase não fizeram nada. E a resposta do pai de família nessa palavra de Cristo é: eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu. Entendeu? Essa é a resposta. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Nós, entretanto, adorando reverentemente estes mistérios, exclamamos como o apóstolo Paulo. Nossa atitude cristã deve ser essa do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos. Diante da soberania de Deus, não é? Do seu conhecimento que é incomparável e que nos deixa às vezes, sabe, loucos. É tanta glória e tanta profundidade que como é que nós vamos entender isso? Se procurarmos andar onde não há caminho, vamos cair na loucura realmente. Então, a atitude de Paulo deve ser imitada por nós também. Que ele fala em Romanos 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Quer ver como nós podemos ver essa mesma profundidade, esse mesmo tipo de verdade sendo ensinado lá no Antigo Testamento? Eu quero terminar justamente com Jó. Jó vai nos ensinar justamente isso. Eu vou só ler para os irmãos para poder concluir essa aula de hoje. Jó 40, versos 3 a 14. Ouçam com atenção. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo... Vamos lembrar do que lemos agora de Paulo, Romanos 11. E agora o que vai acontecer na conversa de Deus e Jó. Entre Deus e Jó. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo... O que o Senhor falou para ele? Lembra-se, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Jó, corajosão, né? Diferentão. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo... Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. É o que nós temos que aprender a fazer. Entendeu? Jó, vou botar minha mão na boca. Tá? O que eu vou te responder? Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo... O Senhor respondeu de um redemoinho, dizendo... Cinge agora os teus lombos como um homem. Bora, machão. Vamos trocar ideia. E eu te perguntarei e tu me explicarás. Imagine. Tenta imaginar a cena. Porque agora chega, você pensa... Realmente, o que é que Paulo fala? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Olha Deus falando com Jó agora. Vamos lá? Se prepara, eu vou te perguntar e você vai me responder agora. Você não gosta de questionar? Agora eu vou questionar você. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou te me condenarás para te justificares? Olha a pergunta que Deus faz para Jó. Será, Jó, que você vai tornar vão, inútil o meu juízo, Jó? Deus falando para Jó. E tu me condenarás para te justificares? Os teus, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz. Você consegue fazer o que eu faço, Jó?
as perguntas de Deus para Jó. Você pode fazer o que eu faço, Jó? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te da majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o, como Deus faz. Deus está dizendo, olha, tá, derramo o meu furor sobre os ímpios. Eu abato os soberbos. Você pode fazer isso, Jó? Você atenta para o soberbo, você conhece todos eles? Olha para todo o soberbo e humilha-o e atropela os inimigos no seu lugar. Você pode fazer isso, Jó? Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhe os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Jó, se você puder fazer o que eu faço, eu vou confessar que você pode se salvar. Pesado, hein? Por isso que Paulo está dizendo ali, ó. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Tá? Então que venhamos aprender, meus irmãos, no caminho da humildade, ao ouvirmos a palavra de Deus e pararmos de ficar com blá blá blá, inventando historinha da carochinha e tentando, de alguma maneira, deixar a coisa um pouco mais suave. Não. Temos que confessar a verdade como revelada. Ah, mas isso nos confronta, pastor, isso dói, é muito chocante. Que seja, glória a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Quem somos nós para discutir com Ele? O que podemos fazer diante de sua palavra revelada não é protesto. Por isso o artigo diz, protesto não, adoração sim. O que podemos fazer é adorar ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Eu vou encerrar então essa live no YouTube. Muito obrigado aos irmãos que acompanharam. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem acompanhando aqui as playlists do canal. Ajuda o canal, pessoal. Vamos impulsionar o canal Cultura Reformada para que mais pessoas tenham acesso, não é, às doutrinas reformadas como vocês estão tendo. Tá bom? Até a próxima aula então.